Boa noite, quinta-feira, dia 18 de março de 2021. Você está no canal Professor Belei. Duas notícias hoje aumentaram a tensão entre Rússia e Estados Unidos. A primeira delas, um convite para lá de irônico por parte de Vladimir Putin a Joe Biden. E a decisão do governo norte-americano de boicotar de vez o projeto Nord Stream 2 da Rússia. Bem, a primeira notícia foi publicada no começo da tarde pelo Moscow Times e diz que o presidente Vladimir Putin fez um convite hoje para um debate online com o presidente Joe Biden, como se estivessem numa campanha, ou melhor, para acertar as contas olho no olho, como se fosse um debate político, como aliás aconteceu recentemente nos Estados Unidos entre Biden, que era defendido pelo intermediador dos debates, via de regra, contra Donald Trump. Putin não quer um intermediário, quer debater diretamente com Biden, que todos lá na Rússia acreditam estar meio bem. A matéria diz que o presidente russo Vladimir Putin pediu hoje, quinta-feira, ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que realize conversas virtuais depois que o líder americano o descreveu como um assassino. Falando à margem de um evento marcado sobre a anexação da Crimeia pela Rússia, Putin convidou Biden para realizar uma transmissão ao vivo ou uma discussão online nos próximos dias. Abre aspas. Quero convidar o presidente Biden a continuar nossa discussão, mas com a condição de que o façamos praticamente ao vivo, online, como dizem. Isso disse Putin em declaração na televisão, sugerindo que a conversa ocorra amanhã, sexta-feira, ou no mais tardar, segunda-feira. Ele disse também que seria uma discussão direta, aberta e interessante para o povo da Rússia e para o povo dos Estados Unidos. Em uma entrevista à ABC News, lembra a Moscow Times, o presidente Biden teria chamado Putin de assassino, lembrando o envenenamento do líder da oposição, Alexei Navalny, que depois foi transferido da Rússia para a Alemanha. Os comentários do presidente dos Estados Unidos desencadearam a maior crise nas relações bilaterais em anos, diz o Moscow Times. E hoje, quarta-feira, a Rússia ordenou que seu embaixador, ontem, melhor dizendo, a Rússia ordenou que seu embaixador voltasse imediatamente a Moscou para consultas urgentes, pois tratava-se de um movimento sem precedentes na história diplomática entre os dois países. O que, aliás, diga-se, a convocação urgente, imediata de um embaixador, principalmente trabalhando nos Estados Unidos, é sim muito grave, tratando-se de dois gigantes, tratando-se da Rússia, por exemplo. Bem, essa é o primeiro capítulo de uma novela bastante quente, escrita hoje, mas as coisas ficaram ainda piores com a resposta dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, diz a France Press, alertaram que qualquer empresa envolvida na construção do gasoduto Nord Stream 2 poderá ser sancionada. Esta declaração do governo americano veio logo em seguida à fala de Vladimir Putin, convidando Biden para um tete-a-tete. O governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu hoje, quinta-feira, a todas as empresas envolvidas na construção do gasoduto Nord Stream 2 que abandonem imediatamente o projeto destinado a fornecer gás russo à Alemanha, sob pena de serem sancionadas. Na quinta-feira, em nota oficial, o chefe da diplomacia norte-americana, Antony Blinken, reiterou a nota de que qualquer entidade ligada ao Nord Stream 2 corre o risco de ser sancionada pelos Estados Unidos e deve abandonar imediatamente as suas obras no gasoduto.
O secretário dos Estados Unidos considerou também que o Nord Stream 2 é um mau negócio para a Alemanha, para a Ucrânia e para o resto da Europa Oriental. Por fim, afirmou que o Departamento de Estado acompanha de perto as tentativas de conclusão das obras e avalia o envolvimento direto de diversas empresas no projeto. A gigante de gás russa pretende concluir o projeto apesar das sanções que Washington impôs desde 2019, ainda este ano. Bem, aqui é preciso fazer uma consideração importante. A economia russa depende essencialmente da conclusão o quanto mais rápido possível desta obra. Para quem não sabe, trata-se de um gasoduto que levará o gás russo à Europa diretamente sem intermediação da Ucrânia, por exemplo. O gás partirá de São Petersburgo e chegará diretamente pela Alemanha. Será uma tubulação subaquática que ligará a Rússia com a Alemanha diretamente. Bem, isso levaria um gás mais barato para a Europa, num momento em que é preciso ser muito competitivo. Até um tempo atrás, a Rússia estava meio que sozinha, nadando de braçada no fornecimento de gás à Europa. Hoje, a situação mudou e muito, porque muito mais próxima da Europa está a bacia de Leviatã, que levará logo mais o gás de Israel para o sul da Europa a um preço muito mais barato que o gás russo. Daí porque, para não ver a sua economia completamente estrangulada, Vladimir Putin tem necessariamente que apostar tudo no Nord Stream 2. Bem, Donald Trump já vinha dificultando a vida do Nord Stream 2, razão pela qual Vladimir Putin fez vários exercícios de demonstração de forças para a OTAN no ano passado. Só que havia um componente especial, ou melhor, inusual na briga entre Trump e Vladimir Putin. Os dois não se odiavam. Parece não ser esse o caso. Biden está fazendo as coisas provavelmente motivados por interesses islâmicos, escusos ao movimento que está se formando hoje entre Israel e os países árabes. Podemos dizer que talvez por trás das decisões do governo Biden esteja uma velha treta entre Barack Hussein Obama com o próprio Vladimir Putin. Obama quer colocar a Rússia realmente em maus lençóis, ou melhor, quis quebrar a Rússia, torná-la fraca em relação ao Irã, por exemplo, e também a Turquia, por que não dizer? Acontece que Obama está de volta ao poder. Mesmo que Vladimir Putin tivesse lá as rusgas com Donald Trump, as relações eram boas no âmbito diplomático, agora já não são. Biden parece ser um boneco de ventríloco, razão pela qual Vladimir Putin o convidou para um debate tete-a-tete online, porque sabe que Biden não teria capacidade hoje para debater, quem sabe nem mesmo comigo, quanto mais com Vladimir Putin. E daí está formado outro grande imbróglio. Se Obama está por trás de toda essa tentativa de desmontar a economia russa, é porque o plano logo a seguir é também derrubar a popularidade de Putin, já que na fábrica de ídolos existe aí hoje Alexei Navalny, pronto para ocupar o lugar de Vladimir Putin e levar a Rússia em direção ao globalismo. Bem, seja como for, está criado um impasse perigoso para o Oriente Médio, como tenho dito. É possível que, se Vladimir Putin não conseguir concluir rapidamente o seu Nord Stream 2, pense que Israel também não deva concluir o gás da bacia, ou melhor, a tubulação que partirá de Leviatã para a Europa, o que será, evidentemente, muito ruim imediatamente para a própria Europa, que parece
ter abandonado, por exemplo, energia atômica, já que a Alemanha de Merkel não quer mais saber de energia atômica. Estão basicamente na mão dos russos. Se os russos não puderem levar o gás para a Europa e os israelenses também não, é preciso perguntar como enfrentarão o próximo inverno os europeus. Mas seja como for, o problema é grave, porque Vladimir Putin, se tiver sim uma dificuldade muito grande na área econômica, certamente não ficará quietinho. Vladimir Putin tem grandes ambições, principalmente em relação à Europa, e não se deixará dobrar no momento em que precisar matar a fome do seu povo. Ele buscará recursos em outras paragens, certamente, e usará desses argumentos para fazê-lo. Uma preocupação a mais também para a Inglaterra. Aliás, não foi por acaso que a Inglaterra anunciou no começo dessa semana que pretende incrementar em 40% o seu poderio atômico. Por que seria que a Inglaterra pensa hoje ou melhor, por que será? Né? Por que será que a Inglaterra pensa hoje em aumentar o seu poderio atômico? Sim, tem o fantasma do Irã logo ali, que já está praticamente pronto com o seu projeto nuclear, mas também porque está sempre de olho na Rússia. E como as relações entre Rússia e Estados Unidos tendem a piorar, os ingleses, que sabem o que está acontecendo nos bastidores, precisam se armar. Essa é a decisão lá do Reino Unido. Se armar contra quem exatamente? O maior perigo para a Inglaterra não é somente o Irã, um Irã louco em relação à Europa, mas a velha Rússia, que mais cedo ou mais tarde precisará sim se apossar de boa parte da Europa, por uma questão de sobrevivência. Temos aí um quadro muito grande, apimentado ou acelerado ou impulsionado pelo maluco Biden lá na Casa Branca. Biden pode levar o mundo a uma grande guerra, sim, por mais que não gostemos dessa possibilidade. Ela hoje é muito real. Bem, por aqui, uma notícia importante. O senador Major Olímpio foi declarado com morte cerebral hoje. A família do senador do Major Olímpio, de 58 anos, comunicou hoje sua morte cerebral. O Major Olímpio é senador em primeiro mandato, foi também deputado federal de um mandato, e antes disso foi deputado estadual Antes disso, foi deputado estadual de São Paulo por 2 anos, de 2007 a 2015. Ele foi também presidente da Associação Paulista dos Oficiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo. É bom lembrar que o Major Olímpio foi um daqueles que se elegeu agora, recentemente, na esteira da popularidade de Bolsonaro. Uma vez eleito, foi um dos primeiros a virar de lado. Passou a ser um pesado crítico do governo, um inimigo, por assim dizer. Ele passou a fazer uma forte oposição ao governo Bolsonaro. Ele parece que foi entubado pela primeira vez no último sábado e até sexta-feira, quando apresentou melhora. Porém, na última quarta-feira, dia 10, o Major Olímpio piorou e teve que voltar para o procedimento, foi entubado novamente. Isso foi na UTI do Hospital São Camilo. Bem, essa é a notícia então, o Major Olímpio teve morte cerebral. E mais uma noticiazinha do Brasil para fechar a quinta-feira. O garotinho de cabelo azul, chamado Felipe Neto, se não me engano, não precisou depor hoje. É porque, bem, a matéria saiu aqui no Renova Mídia, diz que uma liminar da Justiça do Rio de Janeiro suspendeu
a investigação da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática contra o influencer Felipe Neto. Ele tinha depoimento marcado para hoje, quinta-feira, por ter chamado o presidente da República, Jair Bolsonaro, de genocida. Dessa forma, o depoimento de Felipe Neto foi suspenso. O menino do cabelo azul declarou que sempre confiou nas instituições e essa decisão só confirma que, segundo ele, ainda vivemos em uma democracia em que o governo não pode, de forma totalmente ilegal, usar a polícia para coagir quem o critica. Bem, parece que não foi uma crítica, parece que foi uma acusação pesada, chamou o presidente da República de genocida. Isso parece que é muito mais do que uma crítica. Mas o que surpreende na fala de Felipe Neto é ele dizer que a decisão de anular o processo só confirma que ainda vivemos em uma democracia. Bem, agora é preciso convencer o deputado federal Daniel Silveira de que sim, vivemos uma democracia, porque, por ironia do destino, hoje mesmo o juiz Alexandre de Moraes impediu Daniel Silveira de receber visitas de deputados. Daniel Silveira está no Chilindró, para quem não sabe, e agora não pode nem receber visita dos seus pares. O ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes, negou mais um pedido apresentado pela defesa do deputado Daniel Silveira, que está em prisão domiciliar por postar vídeos criticando os integrantes da corte desde domingo. O parlamentar solicitou autorização para receber outros deputados em casa, mas Moraes registrou que o pedido foi genérico e indeferiu. Aqui eu falei chilindró caseiro. Bem, mas é isso. O Felipe Neto fala que estamos numa democracia quando a democracia é a seu favor. Só que essa não é uma democracia para todos, é só para alguns. Daniel Silveira, bem, para Daniel Silveira, democracia não existe. Mas é isso aí. A esquerda é assim, para eles tudo, para quem não é da esquerda, nada. Vamos ver até quando. Vamos ver até quando. Até depois, se Deus quiser.